Bom, e fala, pede para vocês saberem um pouquinho diferenciar três doenças exantemáticas. O que que são exantemáticas? São doenças que vai afetar ali a pele, tá bom? Bom, a primeira é a rubéola. A rubéola, ela é... Nós vamos falar de três, na verdade. A rubéola, o sarampo e a catapora. A rubéola é a mais leve, tá bom? Então, se vocês... para diferenciar, ela é a mais leve. Ela é transmitida por via respiratória e o período de incubação dela é mais longo, ó, de 2 a 3 semanas. O que que é período de incubação? É o tempo, né, que você pega o vírus até ele começar a sair os sintomas. E a característica ali vai ser as manchas vermelhas na pele, igual tá esse bebezinho aqui, e a febre, tá bom? E, bom, é leve, mas quando é congênita, pode ser grave. O que que é congênita? Quando a criança nasce e já pega a doença, tá bom? Já nasce com a doença porque pegou da mãe e tal, beleza? Então, a rubéola é isso, ela é bem tranquilinha. Aí depois o sarampo. Sarampo também transmitido por via respiratória, né? Espirro, tosse. O período de incubação dela é menor, olha lá, 10 a 12 dias, tá? E as características, manchas na pele, febre, mal-estar, perda de apetite, tosse, conjuntivite e o sinal de Koplick. O sinal de Koplick é o que vai diferenciar o sarampo das outras, tá? O que que é o sinal de Koplick? É essas manchinhas brancas aqui que tá na boca, tá vendo? Então, quando a gente pega esse sinal, a gente já sabe que é o sarampo, beleza? O sarampo é mais grave, assim, mais preocupante quando tem, tá bom? Então, vocês sabem, saber diferenciar, pega esses detalhezinhos. O sinal de Koplik é mais grave, tá? E a catapora ou a varicela também é transmitida por via respiratória, período de incubação 10 a 20 dias, né? As características, mal-estar, dor de garganta, febre baixa, né? Perda de apetite e as lesões na pele. E aí, a chave para você diferenciar a catapora vai ser as lesões da pele, tá bom? Porque elas têm estágios, olha só. No primeiro estágio vai ter as pápulas vermelhas, né? Vai aparecer ali as pontinhas. Elas vão criar umas bolinhas, aí depois elas estouram, né? E viram as crostas. Aí depois sara, né? Depois de uma semana, mais ou menos ali, tem o processo de cicatrização. Aí, vocês colocar isso daqui já vai estar indo no rumo, tá bom? Então, o tópico 8 da especialidade é vocês saberem falar de algumas doenças virais. Eles vão dar 8 opções para vocês, mas é só para falar de três. Aí é para falar forma de contágio, sintomas e prevenção. Eu coloquei três aqui no slide que eu acho que é mais fácil da gente falar. Mas depois eu vou mandar os requisitos para vocês, né? Vocês podem pesquisar as outras se vocês quiserem, tá bom? Mas vou mostrar três aqui, que é o que vocês precisam saber. Bom, primeiro a raiva. A forma de contágio, né? É a mordida do animal ali que já está infectado. Aí os sintomas vai ser febre, espasmos musculares, né? E a prevenção é vacinar os animais ali domésticos que a gente tem em casa, né? Contra a raiva, evitar contato com animal desconhecido que a gente vê na rua, às vezes no mato também. Se a gente for mordido ou arranhar um bicho que a gente não sabe se tem raiva ou não, né? Lavar a ferida ali com água e sabão. Prevenir, né? Morcego entrar em casa, que normalmente esses bichinhos têm esse vírus, tá? Aí a AIDS, né? Também é bem conhecida. É forma de contágio é o sangue, né? Os fluidos corporais, né? Então, por relações sexuais, é o principal, né? Que transmite ali a AIDS. Os sintomas vai ser a imunodeficiência, né? E vai ter uma deficiência ali no sistema imunológico e infecções oportunistas, né? E a prevenção é o uso de preservativos e evitar, né, o compartilhamento de alguns objetos. Aí o exemplo aqui eu trouxe seringas e agulhas, tá bom? E a dengue, né, que bem estava acontecendo ultimamente aqui na nossa cidade, é a forma de contágio, é pelo mosquito contaminado, né? Então o mosquitinho vai ter ali o vírus e as febres são os sintomas são febre, vômito, forte dor de cabeça, dor nos músculos e articulações, tá? E a prevenção, limpar o quintal, né, regularmente ali, evitar água parada, né, ver ali se está acumulando água, então cuidar do quintal. É uma maneira de prevenir a dengue.
E o requisito 9 pede para vocês diferenciar, né, a gripe do resfriado. Bom, é bem tranquilo essa também. A gripe, né, ela vai ser causada ali pelo vírus da influenza, né, que a gente vai falar também ainda nesse tópico, e dura de cerca de 1 a 2 semanas. A gripe, ela é mais grave que o resfriado, tá bom? E pode levar a complicações, como a pneumonia, né? Principalmente em crianças, idosos, quem tem o sistema imunológico deficiente. O início dos sintomas é súbito, então começa bem de uma vez assim, e febre alta também. É um diferencial aí da gripe por resfriado. Porque o resfriado não vai ter, né? Eles vão ter os mesmos sintomas, né? É dor, espirros, tosse, mas no resfriado é tudo bem mais leve. E normalmente o resfriado é causado por um rinovírus. Ele é menor, né? O tempo de duração dura cerca de 3 a 7 dias, né? Então a gripe dura mais. Basicamente, eles são muito parecidos, só que a gripe é mais forte, né? E o vírus é diferente. O vírus que causa cada um deles. Beleza? Então, lembrar dessas diferenças para vocês poderem colocar lá na prova. E ainda nesse requisito, no requisito 9, pergunta por que o vírus influenza causa mais epidemias periódicas, tá? E esse vírus ele causa muitas epidemias ao longo da história, né? Do nosso planeta. E por quê? Porque esse vírus ele tem uma alta taxa de mutação. Então, ele tem uma variabilidade genética muito grande. A transmissão dele é muito eficiente, né? Via aérea. Então, por gotículas, né, que a gente tosse, espirra, até falando mesmo, transmite já esse vírus. O ciclo sazonal, né, que é as estações. Então, tem estações que vai ser mais propagada, né, esse vírus, né? Ele também tem os diferentes hospedeiros, porque o ser humano não é o único hospedeiro do vírus da influenza. Pode ter no galo, lá, no porco, na vaca também, tá? E a vacinação, né? Porque como ele muda muito, a gente não consegue ter uma vacina efetiva, porque todo ano se vacina contra a gripe, né? Que é o vírus da influenza. Mas todo ano ele muda, então a variabilidade genética é muito grande dele, né? Então todo ano tem que fazer uma vacina nova. Então por isso que é muito difícil controlar, né, a gripe, por isso que não tem como erradicar a gripe e por isso tem muitas epidemias periodicamente, tá bom? E a diferença, esse daqui é o 10, tá? O tópico 10 ele pede para a gente diferenciar o vírus de prion e citar uma doença causada por um prion. Bom, os vírus a gente já viu, né? Eles são pequenos, são simples, né? Eles têm ali o material genético deles e tal. Tem a maneira que ele se reproduz, que ele se propaga, né? E o prion é um pouquinho diferente. Bom, ele é composto por proteínas, né? Mal dobradas e eles não possuem material genético, ou o RNA ou DNA, né, que os vírus possuem, por mais que não seja organizado, mas os vírus têm, e os prions não têm, tá bom? Então lembra disso. E a maneira que eles se propagam, né, eles convertem as proteínas saudáveis do corpo para proteínas anormais e se replicam, tá? E uma doença causada por um prion é a insônia familiar fatal, beleza? E o último tópico o 11, eu nem coloquei no slide, tá? Porque é fazer um breve relatório sobre a pandemia viral e o impacto, né, que ela causou ao mundo. E a gente passou recentemente, né, por a pandemia da Covid-19 e vocês estão craques aí para falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí estudem, revisem esse slide, essa aula, tá bom? Peguem os tópicos, pode pesquisar mais. E é isso, tá bom? Boa prova para vocês.